O nosso convidado de hoje é alguém que eu falei no início do programa, muito especial, um amigo que eu admiro muito, não só por sua devoção, por seu ofício como babalorixá, mas também como pessoa, um sagitariano alegre, divertido, uma pessoa que tem sempre uma palavra, tem sempre um bom coração para acolher os amigos e as pessoas que o procuram. Estou falando do sacerdote de Candomblé Queto, babalorixá, publicitário e fundador do movimento nacional Brasil contra a Intolerância Religiosa, nosso amigo Baba Diego de Airá. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado. Muito bom você estar aqui. Você sabe que eu te admiro muito. Que os deuses te abençoem sempre. Axé. Axé, né? Bom, e receber um axé seu é uma coisa maravilhosa também, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, elas querem te ouvir. Então eu queria que você falasse pra gente, Diego, por exemplo, por que buscar o conselho dos orixás através do jogo de búzios? Bom, acho que falar de orixá é falar um pouquinho do que a gente vive, né, e do nosso sagrado, da nossa fé, que é muito emocionante. Então, tudo de orixá vai me emocionar, vai me inspirar. Mas é muito importante, né, a gente buscar o conselho do orixá, porque o jogo de búzio, ele vai te orientar, ele vai te aconselhar, ele vai te dar uma direção. E muitas vezes as pessoas chegam, né, na frente do oráculo e com uma ideia formada, ou para perguntar, ou com uma dúvida, né, específica, e saem de lá com uma outra perspectiva. Então, o jogo, na verdade, ele nem sempre vai falar o que a pessoa quer ouvir. Mas o que ela precisa, exatamente, né? O que ela necessita. O que ela necessita. E quanto tempo você está envolvido dentro da religião, do candomblé? Eu sei que já faz muitos anos, eu quero que você conte isso para nossa audiência. Há quanto tempo, né? Você já tem uma casa há bastante tempo também em São Paulo, uma casa de axé. Fala um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu fui iniciado aos 6 meses de idade, né? Então eu sou uma prova viva aí de um relato de fé, de orixá, né? Uma prova viva de que orixá também faz milagre, né? Então eu não tinha perspectiva de vida, então fui... Você era um bebê doente? Era um bebê doente, adoecido. Nasci de 6 meses, né? Há 40 anos atrás. Então uma gestação... Que a medicina não era o que é hoje, exatamente, né? Os recursos eram outros. Exatamente. Então uma criança sem perspectiva de vida, né? E eu fui prometido a Xangô, fui prometido a orixá. Então, assim que eu tive alta, eu fui levado ao axé, ao terreiro, e fui entregue a Xangô, fui iniciado. Então, aos 6 meses de idade, eu já fui iniciado na religião, né, no candomblé, e tenho casa aberta, assumi o sacerdócio já há 20 anos. Bastante tempo. Então, a minha juventude toda, a minha adolescência sempre foi no terreiro, mas a minha juventude já assumi, né? Com 20 anos de idade eu já assumi o terreiro, já assumi uma casa, já fundei uma casa, né? Uma instituição religiosa, e já fiquei à frente aí de uma comunidade que hoje é gigantesca. Sim, e eu acho muito interessante também, Diego, porque você tem essa questão do sacerdócio que é muito latente na sua vida e a gente percebe que é algo amoroso, que é a sua missão, que é o seu destino, mas uma coisa que eu admiro muito em você é a sua luta contra a intolerância, a sua luta contra o preconceito, o quanto você muitas vezes se envolve na política, nas causas sociais. E eu acho que essa também é a função de um sacerdote, né? Porque no nosso imaginário, o sacerdote é só aquele que cuida do orixá, da espiritualidade, naquele contexto da casa de axé. Sim. E quando você vai para fora, né? Quando você atravessa os muros da casa de axé e vai para o mundo para lutar por direitos que não são para sua casa só. Exatamente. Para o mundo, né? Exatamente. Xangô ensina muito isso, né? Xangô é o orixá que é tido como rei dos orixás, né? Então, Xangô, ele ensina muito a arte da conquista, né? E da justiça, e da né? justiça também, né? Xangô é o deus da justiça, é o deus da verdade, é o deus do fogo, né? Então, Xangô é a divindade que representa a justiça no panteão africano.
Então, Xangô nos ensina isso, né? A gente sair da nossa zona de conforto para também ir lutar pelo que é justo, para lutar pelas nossas causas. Que não é só para você, não é só para inclusive, nós. Né? É para toda uma comunidade, para toda uma Exatamente. história que está além até dos territórios que você Exatamente, vivencia, exatamente, né? exatamente. Então, a gente, enquanto sacerdote, mas enquanto militante de causas, e a gente está muito para além da nossa própria comunidade, né? E direitos conquistados através da minha luta, ou das minhas articulações, ou de tudo que a gente faz, né, em prol do coletivo, também auxiliam outras comunidades de outras religiões, de outras vertentes, religiões que também sofrem o mesmo tipo de intolerância, por exemplo, do que o candomblé. Muito bom, parabéns. Sou seu fã, você sabe disso, né? Bom, vamos começar então com as perguntas que chegam, porque estão chegando muitas perguntas para você. E eu sei que você está aqui com o seu jogo de búzios, eu estou aqui com o tarô, com o baralho cigano. Mas a primeira pergunta eu gostaria muito que você respondesse, tá, Diego? É da Anice Augusta Isaac. Ela quer saber se ela vai encontrar um novo emprego ou se ela fica onde ela está. Ela é uma libriana do dia 14/10/71. O que os búzios dizem para ela, para Anice Augusta? Olha, primeiro que o Oxalá, ele aparece no jogo pedindo para que você pense, para que você reflita, para que você tenha discernimento, né? Então é importante sim você almejar novos sonhos, é importante você buscar, né, sair da sua zona de conforto, mas você não está pronta, talvez, para o que você possa vir encontrar. Então, planeje também essa busca de um novo trabalho, né? Não faça por impulso, porque não é o momento dessa impulsividade. Então, Oxalá pede para você ter discernimento, para você ter paciência, para você agir com sabedoria, tá? Por mim, você programa, busca um novo trabalho com mais tempo, com mais força, com mais intensidade, né? Mas não sai agora, não. É porque às vezes a gente quer uma mudança, só que essa mudança depende de um preparo. Exato. Então, às vezes eu não estou feliz com o que eu estou fazendo, mas a questão não é sair já fazendo uma mudança de maneira impulsiva. É você se preparar, é você abrir caminho, é você estruturar e até para ganhar confiança para fazer essa mudança, Exato. né? E Anice, uma coisa que é importante você entender. Será que você consegue mudar o cenário do seu atual trabalho? Será que você consegue mudar o seu trabalho dentro do seu próprio trabalho? Tem isso também, né? Às vezes a gente quer uma mudança fora. Exato. E a mudança ela é dentro da gente. Exato. Muito bom, olha que conselho, hein? Oxalá já abrindo aqui os nossos trabalhos, né? As nossas consultas. Agora, Diego, gente, eu chamo ele de Diego porque tem uma certa intimidade e amizade, mas com todo respeito, viu, Babá Diego? Fique em paz. Ana Carolina Munhoz de Souza, ela nasceu no dia 27/6/93, é uma canceriana. Ela diz o seguinte: estou desempregada há 1 ano e gostaria de saber se eu vou arranjar algo nesse segundo semestre. Bom, já estamos praticamente em agosto, né? E aí, o que os búzios trazem para ela? Muito bem. Olha, Xangô, muito certeiramente, Xangô diz que você precisa aprimorar a sua busca, ou seja, o que é seu já era para estar com você. Então, busque de uma maneira mais eficaz. Talvez você esteja errando a maneira que você está indo buscar esse trabalho, né? Mas você vai conquistar, você vai conseguir. Então, readeque ou a ferramenta, ou as pessoas, ou se atente ao que tem à sua volta, porque você está comendo bola. Uau, então essa mudança já era para ter acontecido, Sim. né? Então eu acredito que talvez seja o momento dela entender onde ela está, como você falou, né? Comendo bola, deixando a oportunidade passar, porque às vezes tem isso, a gente fica olhando o horizonte e não percebe o que está acontecendo aqui à nossa volta. Exatamente. Que bom. Olha, Ana, você teve aí uma boa notícia, acho que você vai conseguir fazer essa mudança
nesse segundo semestre. Extremamente positivo. Que bom, maravilha. Agora, o Guilherme Nunes Cruz, ele nasceu no dia 21 de abril de 85. Ele tá solteiro há um tempo, hein? Ó, milagre, hein? Os homens perguntando de amor por aqui, que a maioria da nossa audiência são das mulheres, né? Mas ele diz o seguinte: ainda tenho chances de começar um relacionamento sério em breve? Aliás, Diego, eu tenho percebido muito isso aqui nos atendimentos, no consultório, e tenho percebido também isso na vida. As pessoas querem tudo para ontem, tudo rápido. Você vê, todo mundo quer o emprego agora, quer o amor agora, quer tudo para ontem, para agora. Você percebe isso lá no seu terreiro, na sua casa de axé também? Percebo sim. As pessoas, elas estão com o imediatismo, né? E elas têm perdido as conexões, né? A gente tem deixado de se conectar, a gente tem perdido as conexões por conta dessa impulsividade, dessa ansiedade, né? Isso tem nos afastado do sagrado, independente de qual forma que a gente cultua o sagrado. Ou da religião. Né? Exato, né? Então isso é uma coisa complicada. E o Guilherme, vai ter amor rápido, não vai ter? Guilherme, eu vou te dar alguns conselhos, não só um. Primeiro, que quem responde o seu jogo é Nanã. Nanã é o orixá ancião, né? Então Nanã diz que você precisa se curar. Você ainda precisa se curar, né? Então pode ser que você precise se curar de um passado, de algum trauma, de alguma decepção, né? De alguma tristeza. De feridas. Exatamente. Né? Términos não muito bem resolvidos, mágoas. Exatamente. Então, você não vai conseguir engajar num relacionamento efetivo, sólido, da maneira que você busca, dependendo que esse relacionamento seja a sua cura. Quer dizer, precisa se curar exatamente. De achar que um relacionamento vai curar. Exatamente. Então, primeiro você se cura, primeiro você se entende, se redescobre, entende esse Guilherme que surgiu após tudo isso. Quem é esse Guilherme de hoje? Né? Quem é essa pessoa de hoje? O que você busca? Quem você é de fato? O que você tem para oferecer? E o que você espera de alguém que se relaciona com você? Então você precisa dessa maturidade com você primeiro. Você está falhando com você. E aí se você depositar isso em alguém, você pode perder uma chance de ouro. Legal. E eu também acho que quando a gente pede por um novo trabalho, uma nova relação, por algo novo, a gente tem que estar minimamente equilibrado para isso. E principalmente nas relações, eu vejo muito isso também no consultório, né, Diego? As pessoas querem se curar numa outra história. Sim. Quando na verdade você precisa se curar para você estar inteiro para o outro. Exato. Né? E às vezes também a gente vai guardando feridas e nem percebe, né? Uhum. Não é só aquele relacionamento tóxico, desagradável, que te trouxe muitos problemas. Às vezes essa cura é de alguma coisa muito subjetiva também, exatamente. né? Você só percebe quando transborda, né? E aí já é tarde demais. Tá. Mas o que você aconselharia? Ele buscar um caminho espiritual, algo terapêutico? O que você diria para ele? Guilherme, eu acho que você pode sim buscar uma ajuda espiritual, né? Até para você se reequilibrar, até para você se curar. E você pode buscar uma ajuda terapêutica, uma terapia alternativa, né? Para além da religiosa. Eu acho importante para que você não se frustre novamente num relacionamento. Para que você não desperdice, de repente, a chance de encontrar uma pessoa fantástica, porque está no seu caminho uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa madura, uma pessoa que vai te entender. Mas neste momento você poderia desperdiçar esta chance. Muito bom. Tem mais pergunta, viu? Não pensa que acabou, não. Ó, Maria Carolina Cravos. Antes de fazer a pergunta da Maria Carolina, eu quero te lembrar que você também pode participar, mandando sua pergunta aqui no nosso chat, enviando também a sua pergunta no nosso WhatsApp. Sempre coloca o seu nome, sua data de nascimento, que isso ajuda e facilita a gente se conectar com a sua energia. Mas quem mandou pergunta, como eu estava dizendo, a Maria Carolina Cravos, dia 27 de novembro, sagitariano, ó, como você, Diego, de 1991. Vou conseguir mudar de emprego logo? Olha, outra que está com pressa. Ou alguma chance de promoção? Essa é a pergunta da Maria Carolina Cravos. Vamos lá.
Olha, que maravilha. O jogo é bem positivo, né? O jogo é bem positivo, sim, para sua mudança de status. Tá. Então, Né? mas em que sentido? Então, possivelmente, Xangô diz assim, que você vai ter um crescimento profissional, né? Xangô também, primeiro Xangô fala para mim te aconselhar a estudar. Então, talvez você possa ter se estagnado por uma falta de aprimoramento. De uma dedicação. Exatamente. De algo que possa Exatamente. aperfeiçoá-la e colocá-la num nível até melhor do que ela já se encontra. Então, estude, matricule-se num curso, numa graduação, numa pós-graduação, num curso livre, num curso de extensão, né? Porque isso é um fator determinante para a sua promoção. Tá? Existe sim um caminho de promoção para você no trabalho. Existe, tá? Então, mas é um fator determinante você estar envolvida em algum processo de crescimento profissional, individual e pessoal. Muito para bom. isso. E aí ela consegue uma mudança. Sim. Você acha que é uma mudança de emprego ou de promoção? O jogo mostra que é uma mudança de status. Quando ele diz uma mudança de status, pode ser na mesma empresa, ela pode ter a promoção. Tá. E se fosse uma mudança de emprego, seria uma mudança de emprego em um status maior. Tá bom. Ou ela iria para uma empresa com condições melhores, Exatamente. salários melhores, Exatamente. salário melhor, Exatamente. ou até um cargo melhor Exatamente. do que o que ela tinha hoje. Você é fantástica, você é fantástica, está com a faca e o queijo na mão. Maravilha. Então não se atrase para buscar o que é seu, tá, Maria Carolina? Os deuses estão te abençoando. Mas é aquilo, né, Diego? A gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Outro dia eu ouvi uma frase bonita, que é assim: reze, mas mande o currículo. Reze, mas seja uma pessoa gentil. E aí foi, nesse texto numerava, né? Tudo que a gente precisa fazer, porque eu acho que a verdadeira magia consiste no entrar em contato com o sagrado, mas também no agir, né? Exatamente. E a nossa religião é uma religião que prega muito. Exatamente. Essa mudança de comportamento, de hábito e de atitude. Exatamente. A gente cultua aí o ar, né? A gente cultua o caráter. Então, a gente não pode pregar algo que a gente não faça. A gente não pode exigir algo que a gente não faça. Então, a gente tem que dar exemplo. A nossa religião não tem pecado. Esse pecado cristão, esse pecado da culpa, da punição. Não. Mas existem ações que nos afastam dos nossos deuses. E existem ações que nos aproximam dos nossos deuses. E quando nós estamos próximos dos nossos deuses, a vida tende a ser mais fácil. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente que nos assiste talvez não tenha uma simpatia ou gostam desse tema que a gente está falando hoje, que é o universo dos orixás, mas talvez não tenham um conhecimento profundo. Assim como na religião, e em todas as religiões, acontece também com a astrologia, com o tarô, um fenômeno muito difícil da gente lidar por conta da internet, que é a desinformação. É o excesso de informação sem filtro, a internet como esse lugar democrático que dá voz para todos, mas também que dá voz, muitas vezes, para o charlatão, para o que engana, para o que mente. Isso em todas as religiões. Agora, principalmente nas religiões da diáspora, né? A gente vê muita gente se apropriando de um pseudo-conhecimento, né, para enganar as pessoas. Eu vejo isso também, como eu disse, com o tarô, astrologia e tal. Eu queria que você desse um conselho para quem está nos vendo, para quem está acompanhando, para que essas pessoas que têm vontade de buscar uma orientação com um babalorixá, uma yalorixá, um sacerdote, uma casa de axé, qual conselho você daria para essa pessoa? Bom, eu acho que a primeira coisa, né, é uma coisa há 30, 40 anos atrás que a gente não tinha acesso à informação. Hoje em dia, a gente precisa pesquisar, né? Então, gente, podem buscar um axé, mas de uma pessoa que vocês saibam a procedência, né? A história, a biografia daquela pessoa, né? Exatamente. Então, busque saber quem é aquela pessoa, busca saber se ela tem família espiritual, né? Porque na nossa religião, no candomblé, a questão de família é muito importante, né? Você tem uma descendência, a gente tem uma linhagem, né?
existe uma história. Uma casa matricial, Exatamente, né? exatamente. Onde tudo começou e de onde as histórias vão saindo. Então, a partir do momento que existem casas matrizes, todos nós que descendemos das matrizes viemos delas. Sim. Então, a gente pesquise a árvore genealógica espiritual, né, daquele sacerdote ou daquela sacerdotisa, pesquise se ele tem de fato uma casa de axé, se ele tem um axé plantado, se ele tem as divindades adequadas que permitem que de fato ele tenha, né, essa casa aberta, e se ele de fato foi outorgado sacerdote por outro sacerdote. E muito cuidado com as promessas também, né, Diego? Porque o que você mais vai ouvir são as falsas promessas, gente te prometendo mundos e fundos, como se não dependesse da sua ação, da sua atitude, né? Exatamente. E cuidado com essa relação de barganha com os deuses, né? Ah, porque minha religião tem axé, porque eu tenho o carro do ano para andar, porque eu ando com corrente de ouro. O orixá não tá nisso. Exatamente. Tá no ser, né? E não no ter. Eu costumo dizer que o oráculo, ele é orientatório, não divinatório, né? Porque a adivinhação, ela é uma consequência. Uhum. É uma consequência. O oráculo existe para nos orientar, para nos ajudar intuir, a fazer para nos ajudar. escolhas, Exatamente. tomar melhores decisões, exatamente, não é? Exatamente. Ter mais equilíbrio, mais prosperidade através de atitudes. Exatamente. Tem mais pergunta, tá? Ó, Silvana Arruda Gomes de Carvalho, ela é do dia 23 de março de 63. Ela quer saber se vai conseguir vender a casa dela, ela tem um imóvel, até o próximo ano, em 2026. O que os búzios trazem aí para ela, Diego? Sente boas vibrações? Sim. Silvana, você precisa entender se a vontade de vender a casa é só sua, tá? Porque a impressão que eu tive é que existe alguém ao seu redor que aceita quando você diz vamos vender a casa, mas que de fato tem um apego emocional ou sentimental com o espaço, né? Entender esse apego sentimental, emocional com o espaço pode também vir de antepassados. Pode também vir da ancestralidade. De quem morou nessa casa, Exato. De quem viveu nessa casa. Exato. Ou até mesmo alguém dos ancestrais dela, por exemplo, que pode ter um pouco de receio dela desfazer desse imóvel. Exatamente. Principalmente se a casa for herança. Tá? Entendi. Então, Yansan diz que é possível que você venda essa casa, mas você precisa tomar as providências necessárias. Quais são essas? Buscar de fato, né, procedimentos imobiliários para poder vender, dialogar sobre isso e planejar a sua vida após a venda da casa. Tá? Não deixa para fazer tudo, porque senão parece que é uma coisa muito da sua cabeça e você não concretizou nada. Uhum. Então você precisa pôr no papel. Eu quero vender a casa, eu vou vender a casa, então eu vou pôr no papel. Tem que partir para a ação. Exatamente. E prestar atenção também quem pode estar atrapalhando você. E se você tiver essa questão de ancestralidade, busque alguém da sua confiança para buscar algum tipo de orientação, tratamento dentro da medicina dos deuses, né? Exato. Tem mais uma perguntinha, posso fazer? Todas que você quiser. A Márcia Oliveira da Silva, ela diz que nasceu no dia 1º de agosto, ó, por esses dias aí, de 1980, leonina. Tem uma viagem programada para outubro, mas nem tudo está definido. Gostaria de saber se vai dar certo. Será que ela viaja, Diego? O que os búzios trazem aí para Márcia? Bom, ela tem o sol em leão, quando põe uma coisa na cabeça... Já deu certo, é que ela não sabe. Tá, que bom. Esse é o tipo de coisa que, se mesmo a gente não sabendo, a gente adora, né? Sim, já deu certo, sim, né? Como tudo na sua vida é intenso, então não pode ser sem emoção. Tem que ter emoção. Tem que ter emoção, mas vai dar certo. Muito bom, Márcio, olha vai só, dar certo. Boa sorte para você. Vamos fazer mais uma então, ó. Mara Santana da Silva, 27 de março de 87, ela diz que é autônoma, mas os negócios estão bem devagar, Diego. E ela diz o seguinte, tem previsão de melhora nos negócios? Será que tem abertura de caminhos para Mara? O
que os búzios vão trazer para você, hein, Mara? Vamos lá. Exu, que é o orixá da comunicação e o orixá do comércio, né? Tá. Ele responde para você o seguinte: o seu mercado mudou e você não está entendendo que o seu mercado mudou, tá? Então você também precisa se atualizar. Você precisa entender, estudar o seu mercado, os seus concorrentes, as ferramentas que você tem utilizado, porque Exu diz assim para mim: o mercado dela existe, mas o mercado mudou e você não tem evoluído. Você está atrasada. Precisa correr atrás, né? Exatamente. Então entender qual que é o seu produto, entender que os produtos mudam, entender que são sazonais. Entender que a comunicação desse produto muda também. Exatamente. Hoje em dia, se você não tiver rede social, você não vende. Sim, né? sim. Então você precisa entender, você precisa melhorar, né? e tornar, modernizar. Exato, modernizar, tornar a sua loja eletrônica, Tá. tornar uma loja online. Você precisa se atentar a isso. Agora, se você já faz tudo isso, de repente ela pode falar assim: não, mas já fiz isso, tenho rede social, tenho loja virtual. O que o jogo está dizendo para você é buscar inovações. Exatamente. Então, mesmo que você já tenha feito isso, busque por inovações, porque sem dúvida alguma, isso vai ser muito próspero para você. Exatamente, muda seus produtos. Muito bom. Agora, Babá Diego, quem quiser fazer uma consulta diretamente com você, visitar sua casa, eu sei que sua casa de axé tem um calendário, né, de festas que acontecem de tempos em tempos. Quem quiser saber do seu universo, né, do seu ofício, do seu sacerdócio, quiser marcar uma consulta de búzios com você, te encontra onde? Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, Tá. né? Que o meu arroba é o @Diego Airá Oficial. O Airá é com I, de igreja, né? Tudo facinho, né? Tudo facinho. Diego com I também. Com I também. Diego Airá Oficial. A gente vai pedir para colocar aqui também. E também pelo meu WhatsApp, tá. né? Vai querer dar seu WhatsApp aqui? Eu dou... número, né, do seu WhatsApp? Do WhatsApp, sim. Qual que é o número para as pessoas 11, entrarem em contato? 11 9 5818 0033. Vamos falar de novo para quem de repente está aí querendo anotar. 11 9 5818 0033. Muito bom. Você volta aqui mais vezes? Todas que me chamar. Muito obrigado. Obrigado. E que o seu caminho seja sempre de muito axé, de muita alegria, de muita saúde, de toda sorte que os deuses puderem te conceder. E a casa é sua, que também, sempre que você quiser, venha. Axé. Tá bom? Muito obrigado, viu? Te espero mais vezes aqui. Axé.